Em nome do Pai, que me criou, em nome do Filho, que me resgatou, e em nome do Espírito Santo, que me santificou. Então, estamos novamente unidos. Vamos mais uma vez ler mais um trecho importante, forte, do volume 12, dos 36 livros do Diário da Serva de Deus, Luísa Picarreta, o livro do céu, sobre a divina vontade. 27 de novembro de 1917. A santidade de viver na vontade divina é livre de interesse pessoal e perda de tempo. As almas que vivem na vontade divina serão para Jesus sacerdotes, igrejas, tabernáculos e hostes, e farão tudo o que as outras criaturas lhe devem, passado, no presente e futuro. Volto a obedecer. Meu sempre amável Jesus parece querer falar sobre viver em sua santíssima vontade. Parece que ao falar dela, ele esquece de tudo e faz tudo esquecer. A alma não encontra mais nada que precise, nem outro bem, além de viver em sua vontade. Por isso, meu doce Jesus, depois de escrever em 20 de novembro sobre a sua vontade, sentindo pena de mim, ele me disse: minha filha, você não disse tudo. Não quero deixar de escrever quando falar com você da minha vontade. Também as menores coisas, porque todas servirão para o bem da posteridade. Em toda a santidade sempre houve santos, que pela primeira vez tiveram o começo de uma espécie de santidade. De modo que houve o santo que começou a santidade dos penitentes, outro que começou a santidade da obediência, outro da humildade, e assim com todos os outros. Agora, o começo da santidade de viver em minha vontade, quero que seja você. Minha filha, todas as outras santidades não são excluídas da perda de tempo e interesse pessoal. Como, por exemplo, para uma alma que vive com toda obediência, há muita perda de tempo. Esse contínuo dizer e rir a distraem de mim. Trocam virtude por mim, e se ela não tiver a oportunidade para receber todas as ordens, vive inquieto. Outro que sofre tentações, quantas horas perdidas! Ela nunca se cansa de dizer todas as suas provações e troca a virtude do sofrimento em vez da minha. E muitas vezes essas santidades desmoronam. Mas a santidade de viver em minha vontade está isenta de interesse pessoal, de perda de tempo. Não há perigo de me confundirem com virtude, porque eu vivo na minha vontade. Esta foi a santidade da minha humanidade na terra, e, portanto, eu fiz tudo e para todos, sem a sombra do interesse. O interesse próprio tira a marca da santidade divina. Portanto, a alma nunca pode ser sol. No máximo, por mais bela que seja, pode ser uma estrela. Por isso, quero a santidade de viver em minha vontade nestes tempos tristes. A geração precisa desses sóis que os aquecem, iluminam e fertilizam. O desinteresse desses anjos terrestres, todos pelo seu bem, sem a sombra própria, abrirá o caminho em seus corações para receber a minha graça. E então, as igrejas são poucas, muitas serão destruídas, muitas vezes não encontro padres que me consagram, outras vezes permitem que almas indignas me recebam e almas dignas de não me receber, outros não podem me receber para que meu amor fique preso. Por isso, quero fazer a santidade de viver em minha vontade. Nelas não precisarei de sacerdotes para me consagrar, nem igrejas, nem tabernáculos, nem hostes. Mas estarão todos juntos, sacerdotes, igrejas, tabernáculos e hostes. Meu amor será mais livre. Sempre que quero me consagrar, posso fazê-lo a qualquer hora do dia, à noite, onde quer que estejam. Como meu amor terá plena ventilação. Minha filha, a geração atual mereceu ser completamente destruída. E se eu permitir alguns restos dela, é formar esses sóis da santidade de viver em minha vontade, que no meu exemplo eles vão me refazer de todas as outras criaturas que me deviam passado, presente e futuro. Então a terra me dará verdadeira glória, e meu fiat voluntas tua, como no céu, terá satisfação total na terra. Então, meus irmãos, é muito complexo. É muita coisa que Jesus colocou para mim sobre esse conteúdo. E eu não sei se eu vou conseguir falar tudo aqui, né? Porque as pessoas não sei se estão preparadas para entender o que Jesus acabou de dizer aqui nesse texto. Mas a gente
vai tentar ajudar vocês de alguma forma, né? E eu vou ler um outro trecho que eu acabei de traduzir aqui, né, para poder vocês ter um pouquinho também de ajuda para entender essa parte, que é muito forte. No dia 8 de abril de 1918, ele diz: diferença entre viver unido a Jesus e viver na vontade divina. Viver na vontade divina é desaparecer, é entrar na esfera da eternidade. Está participando do único e eterno ato de Deus que contém todos os atos, e dando-lhe o substituto para tudo e para todos. É poder dar Deus a Deus. Voltando ao ponto de viver na vontade divina, disseram-me que era como viver em estado de união com Deus, e meu sempre amável Jesus, ao vir, me disse: minha filha, lá é uma grande diferença entre viver unido a mim e viver em minha vontade. E enquanto ele estava dizendo isso, ele estendeu os braços e me disse: entre na minha vontade por um momento e você verá a grande diferença. Eu me encontrei em Jesus, meu pequeno átomo nadou na vontade eterna. E uma vez que essa vontade eterna é um ato único que contém todos os atos juntos, passado, presente e futuro, eu, estando na vontade eterna, participei desse ato sozinho, que contém todos os atos, tanto quanto possível a criatura, também participei de atos que não existem e que devem existir até o fim dos tempos. E enquanto Deus for Deus, e por esses eu também o amei, agradeci, abençoei, etc. Não houve nenhum ato que dele escapa. E agora peguei o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fiz dele o meu, como a vontade deles era minha, e dei-os como meu. Quão feliz eu estava por poder lhes dar o amor deles como meu, e como eles encontraram todo o seu contentamento e liberação total ao receberem seu amor de mim como meu. Mas quem pode dizer tudo? Sinto falta das palavras. Agora o abençoado Jesus veio e me disse: você viu o que é viver na minha vontade? É para desaparecer. Você entrando na esfera da eternidade é penetrar na onipotência do eterno, na mente não criada e participar de tudo, tanto quanto possível a criatura e de cada ato divino, é gozar mesmo na terra todas as qualidades divinas, é odiar o mal de maneira divina, é se espalhar para todos sem se esgotar, porque a vontade que anima esta criatura é divina. É a santidade ainda não conhecida, que divulgarei, que colocará o último ornamento e o mais belo, o mais radiante de todas as outras santidades, e será a coroa e o cumprimento de todas as outras santidades. Agora, viver unido a mim não é desaparecer. Dois seres são vistos juntos, e quem não desaparece não pode entrar no reino da eternidade para participar de todos os atos divinos. Pondere bem e você verá a grande diferença. Então, aqui está falando sobre desaparecer. No outro, está falando sobre não ter interesse pessoal. Então, a gente vai tentar ser mais simples possível, porque teologicamente, eu com certeza não vou poder ajudar vocês, e aí a gente vai precisar de ajuda de teólogos, como o Padre Paulo Ricardo, para poder nos ajudar. Mas a gente vai tentar ajudar a nós mesmos, que somos pessoas simples e que queremos viver a vontade divina. Eu já digo claro para vocês que estou num processo, né? Eu vivo na vontade divina, mas eu estou em processo. Como a Luísa também esteve em um processo para poder ela entender tudo, eu estou no processo de entendimento de tudo, até aonde Deus achar necessário, né? Mas não é por causa disso que a gente não tem capacidade de tentar compreender o que está sendo colocado aqui, e Jesus, com sua ação do Espírito Santo, vai descer sobre nós constantemente, desce, está em nós, então ele vai nos ajudar nesse momento. Então vamos pedir, vamos implorar a Jesus nesta hora, para que ele possa derramar o seu Santo Espírito sobre cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Então aqui, o primeiro a gente vai ver: a santidade de viver na vontade divina é livre de interesse pessoal e de perda de tempo. As almas que vivem na vontade divina serão para Jesus sacerdotes, igrejas, tabernáculos e hostes, e farão tudo o que as outras criaturas lhe devem, passado, presente e futuro.
volto a obedecer. Hostes, para vocês saberem o que é como se fosse um grupo de homens armados sob o comando de um prelado ou de um rico homem, com o objetivo de executar expedições ou guerras. Hostes, né? Hoste. E tem outro aqui que diz que designa uma tropa, um corpo de exército, né? Então, hostes é um comando, um exército de pessoas, né? As hostes angelicais, né? É um comando, né? É uma tropa de anjos a serviço de Jesus. Então, as pessoas, os filhos da divina vontade também fazem parte de um exército. E, como eu já disse, a gente é o exército de Maria Santíssima, né? Que é a nossa rainha, a nossa imperatriz celestial que está à frente. Então, é ela que está marcando todas as pessoas para viverem essa realidade. Então, a gente vai se colocar na presença dela, né? Constantemente, como eu digo sempre, né? A oração, pedindo para que ela abençoe os nossos atos em todos os momentos. Então, vamos confirmar mais uma vez. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me o óleo da vontade divina para minha alma, me abençoa para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Então, dentro da divina vontade, o Espírito Santo reina. Então, vamos, né, ler com calma, tentar compreender tudo que está aqui. Meu sempre amável Jesus parece falar sobre viver em sua divina vontade. Parece que ao falar de sua santa vontade, ele esquece tudo, né? Como eu disse no outro áudio, ele só pensa nisso, só fala disso, né? É o que ele realmente deseja para esse tempo agora, que nós vivamos na divina vontade. Então, depois de escrever em 20 de novembro da sua vontade, então dia 20 de novembro do volume 12, vamos voltar aqui um pouquinho, de 1917, ele estava falando também sobre isso, sobre o seu movimento, seus atos serem contínuos. Deseja que os atos contínuos da criatura, mesmo que sejam pequenos, não importa, desde que haja movimento, o germe, ele os une ao dele e os torna grandes. Então, nesse período aqui ele fala, continuando no meu estado habitual e sentindo um pouco de dor, pensei, como será que não me é dado descanso nem de noite nem de dia? De fato, quanto mais fraco é o meu e mais sofrimento, mais minha mente está acordada e incapaz de descansar. E meu doce Jesus me disse, minha filha, você não sabe o motivo, e eu sei, e agora vou lhe contar. Minha humanidade não descansou, e no próprio sono não tive descanso, mas trabalhei intensamente, e isso porque, tendo que dar vida a todos, e fazer tudo em mim, era conveniente em mim trabalhar sem parar nenhum momento. E quem deve dar vida deve ser um movimento contínuo e um ato ininterrupto, para que eu estivesse constantemente no ato de trazer a vida das criaturas em mim e recebê-las. Se eu quisesse descansar, quantas vidas não iriam sair? Quantas, não tendo um meu ato contínuo, não se desenvolveriam e permaneceriam murchas? Quantas não entrariam em mim sem o ato de vida de apenas alguém que pode dar vida? Agora, minha filha, querendo você junto comigo em minha vontade, quero um ato contínuo para que sua mente desperta seja esse ato. O murmúrio da sua oração seja um ato, os movimentos de suas mãos, as batidas do seu coração, o movimento do coração, o seu olhar, são atos, eles serão pequenos, mas com o que eu me importo. Enquanto houver movimento, o germe eu uno ao meu e os faço grandes, e dou a eles a virtude de produzir vidas. Até meus atos não eram todos grandes atos, especialmente quando eu pequeno gemia, chupava o leite da minha mãe, me divertia, beijando-a, acariciando-a, entrelaçando minhas mãozinhas com as dela. Depois, com o tempo mais crescido, peguei flores, peguei água e muito mais. Todos esses pequenos atos mas estavam unidos em minha vontade, em minha divindade, e isso bastava. E eles eram grandes, o suficiente para criar milhões e bilhões de vidas. Então, enquanto eu estava vivendo, vidas de criaturas saíram dos meus suspiros. Eu chupei leite, beijei, acariciei, mas eram vidas que saíam. Almas fluíam em meus dedos entrelaçados nas mãos da minha mãe. E enquanto eu pegava as flores e pegava a água, elas eram almas que saíam dos batimentos cardíacos do meu coração não criado e almas que entravam. Meu movimento foi contínuo. Essa é a razão da sua vigília. Quando vejo sua vida, seus atos em minha vontade, eles se colocam ao meu lado, agora fluem em minhas mãos, agora em minha voz, em minha mente, em meu coração. Faço deles movimento de tudo e dou a cada um vida em minha vida, dando-lhes a virtude dos meus feitos.
e eu os faço correr pela salvação e pelo bem de todos. Então, Jesus falando no dia 20, que ela comentou aqui. Então, eu não quero perder nada, não quero que vocês percam nem um pouco do raciocínio dela, da Luísa aqui, tá bom? Aí Jesus disse para ela: minha filha, você não disse tudo. Não quero que você deixe de escrever quando falar com você da minha vontade. Também as menores coisas, porque todas servirão para o bem da posteridade. Então ele está preocupado com a gente aqui do futuro, né? Que estamos em mais de 100 anos após, né? Dia 27 de novembro de 1917, nós estamos em hoje, dia 6 de fevereiro de 2020. Então já passou mais de 100 anos dessa conversa de Jesus com a Luísa. Então a gente está aqui realmente na posteridade, né? Precisando desse conteúdo mais do que nunca, né? Eu que estou aqui, uma simples pessoa, simples, uma mulher, né? Que não tem tanto conhecimento, que não sabe outra língua, só português, e muito mal, né? Uma pessoa simples, como a Luísa, né? Me considero assim, e estou traduzindo do meu jeito, utilizando os benefícios da tecnologia para poder nos ajudar a entender e a chegar nesse conteúdo maravilhoso da Divina Vontade. Então eu peço perdão para quem é muito vaidoso, né, que se importa com tantos detalhes de traduções, que tinha que ser uma pessoa que entende o italiano para poder fazer. Me perdoa se não está sendo do seu gosto essa tradução, mas para as pessoas que realmente o Senhor escolheu viver na Divina Vontade, eu tenho certeza que vão servir esse conteúdo, com certeza, porque uma das coisas claras que Jesus deixa claro na Divina Vontade é a simplicidade. É a pessoa não ter interesses pessoais, é a pessoa ser realmente pobre de espírito. Então, como Jesus era, né? Para ele tudo estava bom, né? E estava tudo, né? Sempre o que Deus fazia, mandava para ele, já era o suficiente, não reclamava de absolutamente nada, tudo ele agradecia o tempo todo, não se importava com nada que acontecesse, né, contra ele estava sempre pronto para poder corresponder, né, à vontade do Pai. Tudo que acontecia era a vontade do Pai que estava à disposição dele, e ele, né, obedecendo ordens da Nossa Senhora, de José, tudo na hora certa. Nossa Senhora que cuidava dos horários e era super, né, correta em tudo. Então ele vivendo nessa constante. Então, como ele vivia assim, ele também quer nos ensinar essa santidade dele. É viver a vida dele. Não tem que fazer. Não tem que fazer. Ele veio para a Terra, ele viveu a vida que Adão tinha que ter vivido. Ele é o novo Adão. Então, ele e Nossa Senhora são o nosso modelo. Nós temos que viver como eles viveram, né? Sem pensar mais nada. Só como eles dois viveram. Então, para a gente poder vivenciar essa realidade, temos o livro da vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo. Você lendo esse livro, ouvindo ele, conforme eu estou fazendo o áudio, você vai compreender como Jesus e Maria viviam, né? Faltavam as coisas, dependiam do Pai. Se o Pai desse, amém. Se não desse, eles rezavam. E Deus mandava com o seu conforto e alimentava eles através da oração. Então, eles não ficavam presos, não paravam para poder se apegar a nada, né? Não, a diversão deles era falar de Deus, né? Era falar das coisas do Pai, era se comunicar referente às coisas sagradas, não era com coisas humanas, mundanas, se pegados a coisas da terra, conversas frívolas que não tinham sentido nenhum, né? E vivia uma caridade contínua com as pessoas, atendia as pessoas, ouvia o que as pessoas diziam, falava, né, com as pessoas do Pai, né, da vontade de Deus, né, falava da doutrina, né, cristã, né, que eles aprenderam e tudo mais. Então a gente tem que falar disso, viver essa santidade. Não é fácil? Claro que não. Não é de uma hora para outra, não é num piscar de olhos? Claro que não. Tem um sim todos os dias que você tem que viver continuamente. É Deus quem vai fazer o processo. Você não tem capacidade por si próprio, não tem. A única coisa que você faz é dizer sim e se deixar ser conduzido, né? Confiando totalmente em Jesus, confiando totalmente na vontade divina, confiando totalmente que Ele está no poder da sua vida, né? Que Ele está regendo você. Então vamos lá. Em toda santidade, vamos continuar aqui. Em toda santidade, sempre houve santos que pela primeira vez tiveram começo de uma espécie de santidade.
De modo que houve o santo que começou a santidade fazendo penitência, outro que começou a santidade da obediência, outro da humildade, e assim com todos os outros santos. Agora, o começo da santidade, de viver a minha vontade, quero que seja você. Então, ele dizendo aqui, a primeira pessoa que eu quero que viva a santidade, de viver em minha vontade, é você, Luísa, né? Minha filha, todas as outras santidades não são excluídas da perda de tempo, né? Elas não são excluídas de perder tempo. Então, eles falavam que perdiam tempo, né? E eles também não são excluídos do interesse pessoal. Eles tinham seu interesse pessoal, né? De se manter na santidade, de ter direção espiritual, né? Então, assim, todo um trabalho em volta disso dependia dos outros, né? Dependia de uma organização, né? Da igreja e tudo mais, né? Por eles sozinhos, eles não conseguiam. Dependia de outras pessoas, né? E eles tinham interesse pessoal, né? De corresponder à santidade, né? Então, aí a gente vê nas histórias dos outros santos, a gente vai vendo que, né? Tinha muitos que viveram na sua humildade, né? Mas eles tinham todo um conteúdo, um entendimento, uma educação, né? Então é complexo explicar sobre isso, então precisava realmente de um teólogo como o Padre Paulo Ricardo para poder nos ajudar nisso. Então, eu não gosto de falar sobre esse assunto, né? Porque realmente eu não quero desmerecer nenhuma santidade e nem quero dizer nada, porque isso é dos conflitos que eu tenho com a Divina Vontade, porque eu também tenho muita devoção a Santa Teresinha de Menino Jesus, eu tenho muita devoção a Santa Faustina, eu tenho muita devoção a Santa Teresa d'Ávila, né, a São João Bosco, né, a São Tomás de Aquino e tantos outros santos que a gente sabe que foram pessoas que foram especialíssimas, assim, né, em tudo que fizeram. Mas eles não foram excluídos da perda de tempo, perderam muito tempo e interesses pessoais, né, tiveram seus interesses pessoais também. Então, como por exemplo, para uma alma que vive com toda obediência, há muita perda de tempo. Esse contínuo dizer e rir, de distrair de mim, né, trocam a virtude por mim. E então, é assim, eles preferem a virtude do que Jesus, né? Ou então trocam a virtude por Jesus. Então, ou se ela não tiver a oportunidade de receber todas as ordens, né, para poder viver essa obediência, se não tiver tudo certinho, essa pessoa vive inquieta, ela não fica tranquila, é uma pessoa que não está em paz. Então, a Divina Vontade, a de santidade da Divina Vontade, é uma pessoa que pode acontecer o que acontecer com ela, ela vive em paz, ela fica tranquila, sabe? Qualquer situação ruim que acontecer, ela não fica preocupada, né, dela ter saído da obediência, dela ter deixado de ter sido humilde em algum momento, né, ela não fica ali, sabe, refletindo sobre si mesma, e perdendo muito tempo ali, perdendo um tempo danado, refletindo o que eu fiz, e vai pedir perdão, fica com a confissão demorada, né, e fica sofrendo, fica se batendo, fica se mortificando por causa das suas próprias atitudes e tal. Então, assim, a virtude é muito maior do que Jesus, do que a vontade de Jesus, entendeu? E às vezes a vontade de Jesus é que essa pessoa passasse por uma situação, né, X, e ela passou por aquela situação e ela confundiu aquela situação, achou que aquela situação era o diabo. Então tinha várias coisas que aconteciam que elas não entendiam por que tinha que passar por aquilo, sofriam em cima daquilo e tudo mais. Mas a santidade de viver em minha vontade está isenta de interesse pessoal, de perder tempo. Não há perigo de me confundirem com virtude. Então aqui está falando sobre a virtude. Não há perigo de me confundirem com a virtude, porque eu vivo em minha vontade. Essa foi a santidade de minha humanidade na terra, e portanto eu fiz tudo para todos sem a sombra de interesse. Né? Então ele não tinha interesse de se manter na santidade, numa santidade. Ele era santo porque ele viveu a santidade em si, em todos os momentos, né? Então a gente vai viver essa presença dele em nós,
né? Então a gente não fica preocupado, a gente não fica, sabe, se perguntando muitas coisas, se a gente fez certo, se fez errado. A gente conversa com Jesus, a gente pede para Ele nos instruir, né? A gente acredita que está na vontade dEle, né? Que as coisas que estão acontecendo foi Ele que permitiu naquele dia. Vive um dia de cada vez. Agradece por cada coisa que acontece, boa ou ruim, independente do que acontecer, né? Não tem interesse, pessoal, sabe? Você controlar aquilo, controlar o porquê que aconteceu, do jeito que aconteceu, por que deveria, não poderia ter acontecido. Ai, meu Deus, agora eu vou me bater, eu vou me machucar, vou me mortificar porque eu não fiz e tal. Nossa, e será que era pra mim ter feito daquele jeito? Será que era pra mim ter feito? Nossa, mas aquela situação aconteceu, aquela situação... Entendeu? Não fica refletindo muito tempo. Ele já falou com isso sobre a Luísa também, sobre essas reflexões, né? De ficar pensando, ai, e agora, o que eu faço? Não, ele não tem isso. Não tem isso. Então, isso é interesse pessoal e perda de tempo. Então, é isso que Jesus fala, né? Não há perigo de me confundir com a virtude, porque eu vivo na minha vontade, essa foi a santidade da minha humanidade na terra, e, portanto, eu fiz tudo e para todos sem a sombra do interesse. Um exemplo que Jesus fez, que a gente acha impressionante como que pode um negócio desse. Por exemplo, ele sabia que a mãe dele, José, amavam ele demais e não podia sair de perto dele, né? De jeito nenhum. Isso seria uma morte quase para eles. Mas o pai falou com ele, não, você vai lá pro templo e na hora que eles estiverem indo embora, você vai dar um jeito de sair de perto deles e vai voltar e vai se perder deles. E você vai voltar e vai falar no templo de mim. Mas não deixa eles saberem. Então ele sabia de tudo aquilo, o pai pediu para ele fazer e ele fez. Dentro da vontade divina, dentro da santidade que o pai desejava. Entendeu? Então, se fosse um santo normal, que vivesse essa obediência, que vivesse toda uma virtude, não ia fazer isso com os pais de jeito nenhum. Não ia fazer, mas Jesus, como ele é diferente, como a santidade da divina vontade é para obedecer uma ordem divina acima de todas as virtudes humanas, acima de educação humana e tudo mais, de conceitos humanos pré-estabelecidos, então é acima. Então, é muita liberdade. É muita liberdade. De tranquilidade, de certeza, de paz, de felicidade, de você estar em conformidade com, se sujeitando a vida sua numa tranquilidade de viver, né? Dentro de um conceito onde você não controla, onde você não sabe o que vai acontecer. Tudo está nas mãos de Deus, do jeito que Deus permitir, da forma que Deus agir, né? Então, as coisas, os deveres, você vai viver normal, os seus deveres, né? A obediência que você tem que ter à igreja, os mandamentos da lei de Deus, que são os principais mandamentos que você precisa seguir, né? O fato de fugir do pecado, de evitar o pecado, né? E tudo mais, isso tudo, isso é um dever cristão que você tem de batizado, de filho de Deus. Essas coisas que são dever, você continua fazendo diariamente, sem medo nenhum, fazendo do jeito que você compreende que é o jeito certo naquele dia. Mas se naquele dia acontecer uma violência, acontecer uma situação onde você precisar, né, omitir uma informação, né, você vai fazer como Jesus fez com ela, com a mãe dele, com José. Você vai fazer, porque está dentro da vontade divina, por amor, você não quer, né? Você está fazendo o seu dever por amor, né? Você está fazendo o seu dever, você está vivendo a divina vontade daquele dia, naquele momento, naquela situação, onde você, para proteger uma pessoa, você não fala, você omite uma informação, você esconde alguma coisa e tal. Então, e aí a virtude, nossa, eu não poderia mentir, eu não poderia esconder, lá. Não, você não se preocupa com isso. Você está fazendo a vontade do Pai que está dentro de você. Ele rege você, você começa a entender qual é a vontade dele, qual é o seu dever diante de qual situação, e o amor está acima de tudo. Viver na vontade divina é o amor mais pleno, mais maravilhoso, mais pleno em todas as coisas. Então, assim, mas é uma conformidade, né, com a lei de Deus, sem medo de fazê-la. Ser firme, constante, perseverante. Ser uma pessoa que faz o bem constantemente. Não é fazer o bem só hoje, só agora, e depois não fazer com outra pessoa. Não tem conversa. É toda hora.
qualquer pessoa que aparecer. Você é constante, você é a mesma pessoa em todos os momentos. É complexo, mas estamos indo aí, né? Vamos chegar lá. Então, assim, não há perigo de me confundirem com a virtude, porque eu vivo na minha vontade. Essa foi a santidade da minha humanidade na Terra e, portanto, eu fiz tudo para todos sem a sombra do interesse. O interesse próprio tira a marca da santidade divina. Portanto, a alma nunca pode ser sol. No máximo, por mais bela que ela seja, pode ser uma estrela. Por isso, eu quero a santidade vir na minha vontade nesses tempos tristes. A geração precisa desses sóis que os aquecem, iluminam e fertilizam. O desinteresse desses anjos terrestres, todos pelo seu bem, sem a sombra própria, né, sem a sombra própria, sem o seu próprio desejo de colocar a sua mão fazendo do jeito para você ganhar alguma coisa, né, abrirá o caminho em seus corações para receber a minha graça. Então você vai receber a graça gratuita de Deus, que vem das mãos de Deus. Você não vai correr e pegar. Você não vai fazer o seu esforço de você ir lá e pegar para você, de garantir a sua parte. Não. Você faz, você se doa, você se entrega, você não fica questionando, você não fica esperando nada para você, você não se aproveita das situações, né? Então, as igrejas são poucas, muitas serão destruídas, tudo por causa dessa contaminação do interesse próprio, né? Muitas vezes não encontro padres que me consagram, outras vezes permitem que almas indignas me recebam e as almas dignas não me recebam, por exemplo, almas de doentes, que às vezes o padre não vai até lá levar essa Eucaristia para doentes que estão precisando, mas às vezes dá lá na igreja ou então faz uma missa, né, um casamento que alguns padres fazem, que a gente sabe fora da igreja, né, e várias outras situações que a gente sabe que os padres aprontam, né. Outras vezes permitem almas indignas me recebam e outras não receber, outros não podem me receber para que o meu amor fique preso. Então isso, outras que não podem me receber para que meu amor fique preso. Pode ser a situação dos casais de segunda união, não, né. A gente tem que ver sobre isso, o que está acontecendo, né, sobre a Eucaristia. É complexo, né? Muita gente não vai concordar comigo, mas o amor de Jesus está preso. Em muitas situações tem pessoas que poderiam estar recebendo Jesus, mas dependendo, né, não conseguem provar a sua anulidade do casamento, porque não tem ministros que trabalhem para isso, né? Não tem pessoa suficiente para poder atender e acabam pessoas ficando sem Eucaristia, sendo que realmente tem como comprovar que é nulo, né, o casamento anterior, e aí fica nessa situação toda, quanto tempo enrolando e a pessoa fica numa situação que ela não comunga. Então, o amor de Jesus fica preso, então não é mentira, né? Por isso, quero fazer a santidade de viver em minha vontade. Nelas eu não precisarei de sacerdotes para me consagrar, nem igrejas, nem tabernáculos, nem hostes, né? Não, mas estarão todos juntos, sacerdotes, igrejas, tabernáculos e hostes. Meu amor será mais livre. Sempre que quero me consagrar, posso fazê-lo a qualquer hora do dia, à noite, onde quer que estejam. Então, vai acontecer isso nas famílias, né? A consagração nas famílias, do pão, né? Como Jesus fez lá com os discípulos, né? Com as pessoas ali e tal. Então, isso é muito complexo de falar, porque a gente está vendo a situação que está no Brasil, quanto a gente está questionando, Brasil não, o mundo, que está questionando o Papa Francisco por várias coisas que ele está fazendo. Então, eu não vou entrar nesse mérito de falar sobre essa parte. Então, eu quero chegar mais longe aqui nas traduções e pouco a pouco a gente vai abrindo mais campo para conversar sobre a igreja, amém? E sobre a Eucaristia, sobre consagração e tal. Então, mas a gente está vendo já a situação que está acontecendo na Terra, aonde a gente talvez fique sem Eucaristia, onde tem pessoas que nem estão mais comungando, que estão adorando a imagem da Sagrada Face, né? Tem religiosos que estão formando casas sem ligação com o Papa Francisco. Olha, é muita confusão que está acontecendo. Então, a gente não sabe o que é a vontade de Deus ainda nisso aí. Eu questiono muito a Deus sobre isso dentro, né? E a obediência. O Senhor fala tanto da obediência, da violência, da santa obediência, que é importante. E aí tem muita gente desobediente ao Papa. Como que funciona isso? Então, tem questionamentos que eu ainda faço. Por isso que eu estou no caminho da vontade divina. Eu não tenho plena ciência ainda de toda a vontade divina, do que Ele está fazendo hoje na Terra. Mas eu sei que não é motivo nenhum para a gente ficar preocupado. E nem podemos ir contra o Papa de forma alguma. A igreja, ela ainda é... né, a autoridade, ainda tem autoridade. Jesus fala muito com a Luísa sobre obediência.
né? Até então, até agora, nossa, não pode falhar com obediência, né? O conceito de joio e de trigo é constante, é real isso aí, né? Então, o que Jesus viveu naquela época? O conceito do joio e do trigo. Então, a gente está lendo a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo e alguma coisa ele vai iluminar aos poucos pra gente poder conversar sobre esse assunto da igreja, amém? Então, não vamos deixar por aqui. Oh, como meu amor terá plena ventilação. Ah, minha filha, a geração atual mereceu ser completamente destruída. E se eu permitir alguns restos dela, é para formar sóis da santidade de viver em minha vontade. Aquilo que eu já falei no áudio anterior, né? Que se as pessoas que ficarão, né? Porque vai ser destruída. A geração atual mereceu ser completamente destruída. Então, muita gente já vai ser purgado mesmo, vai acontecer essa purificação. E eu vou permitir alguns restos dela. Se eu permitir, é para formar esses sóis da santidade de viver em minha vontade, que no meu exemplo eles vão me refazer de todas o que as outras criaturas me devem, no passado, presente e futuro. Então a terra me dará verdadeira glória e meu fiat voluntas tua, que seja feita a tua vontade, como no céu, terá satisfação na terra. É o sonho de Jesus que nós, estamos ouvindo aqui. Nós vamos realizar esse sonho de Jesus. Depende de todos nós, e depende dele em nós, mais dele do que nós, Então, o seu sim é importantíssimo para Jesus, Então, sem interesse pessoal, sem vontade de se mostrar, sem vontade de ganhar nada em troca disso, para a humanidade, principalmente diante dos homens, diante da humanidade. Não se preocupar, com nada, tanto que quantas vezes a minha oração dentro da divina vontade que Jesus ele fazia eu sentir era justamente uma paz muito grande, uma coragem absurda, aonde eu dizia para ele assim, não, para o Senhor salvar aquela pessoa, eu aceito ir até mesmo para o inferno se for preciso, para poder, ir lá, eu não sei como, mas eu falava para ele, se precisar ficar no purgatório até o último dia do juízo lá, até o dia do juízo, eu fico, mas eu sei que essas orações que eu fiz são meio loucas, mas é um amor tão grande que você tem que você não se importa com a sua alma, você não se importa com você, com a sua existência, você não se importa, assim, de onde você vai estar, se ele vai te colocar em algum lugar maravilhoso, se você vai ser um santo, você não se importa com isso. Você ama e se dá inteiramente. Você não tem cuidado com você mesmo. Você não tem preocupação consigo mesmo, com a sua alma. Você se preocupa com as almas das outras pessoas e com o interesse de Jesus nessas almas. Você se preocupa com Ele. O que Ele quer? Qual é a ordem que Ele quer das coisas? Você se preocupa com o desejo dele, com o projeto dele. Você só quer que o reino dele se estabeleça. Você dá a sua vida, você fala para ele, mesmo que eu tenha que não existir mais, eu dou a minha existência. Eu dou a minha vida. Eu abro mão da minha existência. Eu não preciso existir. Usa-me. Faça-se em mim, usa-me, veste o meu corpo, viva nesta terra e a Aline não precisa existir, que ela nunca tenha existido. É isso que Jesus quer, é esse sentimento, aonde Ele reine, aonde Ele é tudo e você é nada, você desaparece. Isso é o desejo de Jesus. Aí tem um outro texto que a gente leu, que fala sobre desaparecer. Então vamos lá. Vamos ver aqui. A gente poder, vai ser um áudio grande, mas tudo bem. A diferença de viver unido a Jesus e viver na divina vontade. Viver na vontade divina é desaparecer. É entrar na esfera da eternidade. Estar participando do único e eterno ato de Deus, que contém todos os atos e dando-lhe o substituto para tudo e para todos. É poder dar Deus a Deus. Então é isso. Eu acabei de falar o que é. E não foi eu que falei, tá? Foi Deus que falou pela minha boca. Porque eu não tenho capacidade de falar essas coisas. Voltando ao ponto de viver na vontade divina, disseram-me que era como viver em estado de união com Deus. As pessoas falam, os padres falam pra ela, um monte de coisinha, E meu sempre Jesus veio e me disse, pra consertar isso aí. Minha filha, é uma grande diferença. Viver unido a mim e viver na minha vontade. São duas coisas diferentes. Entre na minha vontade por um momento e você verá a grande diferença. Aí ela entrou na vontade de Deus.
Aí ela entrou na vontade de Deus, uma vez que essa vontade eterna é um ato único que contém todos os atos juntos, passado, presente e futuro. Eu, estando na vontade eterna, participei desse ato sozinha, que contém todos os atos, tanto quanto possível a criatura. Também participei de atos que não existem e que devem existir até o fim dos tempos. E quanto Deus for Deus, e por esses eu também o amei, agradeci e abençoei. Não houve nenhum ato que dele escapa. E agora eu peguei o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fiz dele o meu, como a vontade deles era minha, e dei-os como o meu. Quão feliz eu estava! Dar o amor deles como o meu, e como eles encontraram todo o seu contentamento e liberação total ao receberem seu amor de mim como o meu. Mas quem pode dizer? Eu sinto falta das palavras, ela diz. Agora o abençoado Jesus me disse: você viu o que é viver na minha vontade? É para desaparecer. Você viu que você desaparece? Então está entrando na esfera da eternidade. É para você penetrar na onipotência do eterno, na mente não criada e participar de tudo, tanto quanto possível a criatura e de cada ato divino. É gozar mesmo na terra todas as qualidades divinas. É odiar o mal de maneira divina. É de se espalhar para todos sem se esgotar, porque é a vontade que anima esta criatura divina. É a santidade ainda não conhecida que divulgarei, que colocará o último ornamento e mais belo, o mais radiante de todas as outras santidades, que será a coroa e o cumprimento de todas as outras santidades. Agora, viver unido a mim não é desaparecer. Dois seres são vistos juntos, e quem não desaparece não pode entrar no reino da eternidade para participar de todos os atos divinos juntos com os atos divinos. Pondere bem e você verá a grande diferença. Então, a grande diferença é enorme, tá? Então, viver unido a Deus é você existir. Você existe. E viver na vontade divina, você desaparece. Você fala para Deus: eu, Aline, não tenho nome. Eu não quero ser vista. Eu não quero ser encontrada. Eu não quero ser considerada. Eu não quero que o Senhor dê nada para mim. Não, eu quero fazer contigo. Eu quero usar a minha humanidade e a minha existência para fazer a tua vontade. Eu quero me espalhar para que o seu ato esteja em mim e eu esteja nele e nós façamos juntos. Entendeu? Então, a sua existência é para você glorificar o Pai. É para você devolver ao Pai o que Ele merece. Vivendo uma vida simples, vivendo uma vida, doando a sua vida em cada momento, cada situação que acontecer, sem chorar, sem desesperar, sem reclamar, sem ficar triste, né? Dentro da vontade divina, você fala: tô com câncer, então me entrego neste câncer. Por todas as almas que não estão podendo nesse momento sentir o mesmo que eu. Eu estou sofrendo essa situação, essa dor, esse acidente, né? Perdi meu filho, perdi meu esposo. Estou vivendo essa situação de solidão, estou aqui na rua, estou presa, né, injustamente, né, fui deportada e tudo mais. E eu entrego esse momento na minha vida para ser um ato unido ao de Jesus Cristo. Eu não vivo nada disso, estou na minha casa, sou uma mãe de família, cuidando da minha família, tenho uma empresa, eu sou doente, meu marido é doente. Né? A gente não sabe se vai ter dinheiro para comprar as coisas amanhã, depende da venda que a gente faz hoje. A gente não faz nada por nós, a gente não tem dinheiro para fazer marketing, a gente não tem dinheiro, condições para fazer propaganda. A gente utiliza de tudo que é gratuito, que tem disponível de Google, sei que lá. E a gente, né, tá vendendo um produto só, não vende dois produtos. Vivemos do milagre de Deus, da providência dele. Faz muito tempo que a gente tá desse jeito. E eu falo para Deus: seja feita a tua vontade. Estávamos pagando aluguel, voltamos, porque a gente não tem, viu que não é vontade de Deus, que a gente, né, usasse o espaço que nós temos aqui, do nosso ponto, que a gente tem um ponto comercial, que estava vazio, mudamos para cá, foi um golpe, perdemos nosso carro para pagar uma dívida, foi outro golpe, né, um carro zero, que foi um fruto de anos de sofrimento numa fábrica onde ele gerou uma doença, tá com o pé, mas essa doença era para deixar ele na cadeira de rodas e não deixou, ele tá andando normal. Isso é graça de Deus. Então Deus, ele tá favorecendo, né? Eu com a minha coluna também não tô fazendo nenhum tratamento,
só um remédio que eu tomo, e mesmo assim um dia sim, um dia não que eu tô tomando, confiando na providência de Deus, aprendendo com Deus como lidar com tudo sem reclamar, e pouco a pouco entregando cada vez mais essa divina vontade, fazendo as reparações junto com as horas da paixão, reparando todas as coisas com Jesus, vivendo normal a minha vida na igreja, participando dos mesmos movimentos que eu já estava, sem mudar nada. Não mudei nada na minha vida, nada. Aquilo que Deus quer que eu faça, eu continuo fazendo, perseverante, né, constante, firme naquilo que eu estou, crescendo cada vez mais no conhecimento dessa divina vontade, no conhecimento de mim mesma, para que eu possa entender o que eu... Sem ficar me refletindo muito, não fico refletindo muito. Se eu estou num lugar, as coisas que estão acontecendo, eu deixo acontecer do jeito que estão acontecendo. Eu não fico me intrometendo para fazer do meu jeito, não fico brigando para poder mudar, né? Eu concordo com as coisas do jeito que elas vão se dirigindo, né? Não fico me revolucionando, não fico, né, me questionando. É isso. Você desaparece. Você desaparece, você não tem interesse próprio, você vive a vontade de Deus, aquilo que aconteceu, a permissão dele naquele dia. Ele rege a sua vida, você não manda em nada. É um dia de cada vez, você não sabe se amanhã você está vivo. O que acontecer amanhã tá pronto, acabou, seja o que Deus quiser. Meu esposo vive assim, junto comigo. A divina vontade acaba ligando as pessoas, acaba conectando, não tem como fugir. Mesmo ele não rezando as orações como eu rezo, por eu ser casada com ele, pelo sacramento do matrimônio, eu creio de todo o meu coração que tem uma ligação eterna em Jesus. Eu creio em tudo que a igreja ensina, eu creio em tudo que o catecismo ensina, eu creio em tudo e creio muito mais. Eu deixo a minha mente vagar pelo sobrenatural do eterno. Eu acredito em qualquer coisa que eu sei que pode acontecer na vontade de Deus. E eu não fico questionando. E eu vou pedindo a Deus para Ele me iluminar, e Ele ilumina por si só. Não preciso ficar buscando de onde tirar a iluminação. Continuo aqui fazendo meu trabalho continuamente, que é uma graça de Deus. Quando alguém pede, dou de graça. Não fico questionando, não fico, sabe? E assim vai. E assim vai, sem questionamentos, sem medos, sem nada. Na paz, sabendo que eu estou fazendo a vontade de Deus em paz, para viver uma vida tranquila em Deus, dando para Ele aquilo que Ele merece, dando para Ele a glória que Ele tanto quer, agradecendo por tudo que acontece. Não sou perfeita, eu não me vejo perfeita, mas eu não questiono e vou fazendo o que eu posso na medida do possível. A cada dia que eu vejo que Jesus está pedindo alguma coisa mais, eu vou fazendo dentro do meu limite. Eu sei que eu tenho uma limitação, eu sei que e é igual a Luísa, eu fico vendo a vida da Luísa, me ajuda muito, porque ela tem muitas limitações, ela também questionou muitas coisas para Jesus. Ele falou: fique em paz, quieta, eu que mando aqui. E é isso que eu entendo, é assim que eu entendo. Então, devagarinho a gente vai crescendo na fé, vai crescendo nesse entendimento. Eu ainda estou lendo o volume 12, tem muito chão pela frente, mas a gente está aqui para crescer juntos. E a gente vai entrar nesse caminho juntos. Eu sei que muitas pessoas estão entendendo e vão entender, continuando a compreender o que é a vontade divina e não deixando de ansiar por ela, como Jesus tanto quer que você esteja nela. Amém? Jesus, eu confio em vós, divina vontade, reina na minha vontade. Divina vontade, reina na minha vontade. Divina vontade, reina na minha vontade. Fiat.